curto para ler com os irmãos, pois com reverência nós faremos essa leitura. Nós tivemos uma semana muito abençoada, uma semana de comunhão com os irmãos, né? E se tem coisa, né, que nós gostamos é de nos reunir, né, de estar juntos, né? Primeiro porque nós somos a família de Cristo Jesus, né? Eu sempre, quando tinha oportunidade de ir lá para a casa dos meus pais para vê-los, minha família. E agora, como nós temos a família da fé, nós amamos também estar juntos na família da fé. E esta semana foi uma semana gostosa, né? Uma semana muito boa, né? Todos os dias na presença do Senhor nosso Deus. E cada dia um grupo de irmãos, né, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações e nos levando também a louvar o Senhor. Nós temos feito isto durante a semana porque nós cremos num Deus que é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, e que, como nós lemos hoje aqui, né, com o Emanuel, com a Marina, falando exatamente a respeito de Deus que governa a nação, desse Deus que pode mudar a realidade das nossas vidas. É só Ele que pode fazer isto. É só Ele que pode fazer isto. Este ano foi apenas uma semana, né? Mas nós, numa outra ocasião, fizemos 40 dias de jejum e oração pela nossa nação. Foram 40 dias de jejum e oração pela nossa nação. Nós cremos, por isso temos buscado interceder pela nossa nação. E que você possa ser um irmão incansável também na intercessão. Lembrando, né, olha como a igreja está bonita aqui hoje. Eu quero dar os parabéns para a Secretaria de Ação Social e Diaconia, né, pelas cadeiras, pela disposição da mesa, né, sempre com muito zelo, com muito carinho, para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus, né? Então, nós temos que agradecer a Deus, porque tem esse zelo, tem esse carinho por um lugar. Esse lugar não é outro senão a casa do Senhor, o nosso Deus. Salmo de número 84 diz, olha, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. E quando ele diz tão amáveis, quão amáveis, é porque ele entra e ele sente a presença de Deus, né? Quando nós chegamos aqui, vemos as coisas todas arrumadas, nós falamos, Senhor, esse povo é um povo abençoado mesmo, né? É um povo criativo, né? É um povo alegre, é um povo feliz, né? É um povo que foi salvo, né, pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Eu estava conversando com a Vivian ali, né, antes do culto, e eu falei isso para ela, né, porque eu já tenho dito isso para os irmãos, né? Se existe alguém que é resolvido nessa vida, é o cristão. Porque ele sabe o que ele quer aqui na terra e também ele sabe que ele não quer ficar aqui na terra. Ele quer ir para a glória. Ele quer estar com o Senhor na eternidade. Tem uma pessoa resolvida, né? Dificilmente você vai encontrar um cristão cabisbaixo, moribundo por aí. Por que motivo? As lutas vêm, mas ele está olhando sempre para um Deus que é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E aí o apóstolo Paulo nos ensina só uma coisa, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Amém? E que você possa viver então esse cristianismo, esta fé, e interceder muito pela nossa nação. Porque quem conduz, quem tem as rédeas da história é o Senhor, o nosso Deus. E eu quero conversar com você hoje sobre nação santa, né? E nós vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, é um texto também muito conhecido de todos nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso de número 9. Pedro está lá no finalzinho da Bíblia, né? É Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Se você, 1 Pedro 2,9, é um texto muito conhecido de todos nós.
Você encontrou assim como você está, mas com bastante reverência ao Senhor? Vamos ler esse texto. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler novamente. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, nós temos orado para que o Senhor fale conosco nesta noite. E nós, ó Deus, queremos que cesse todo ruído ao nosso redor, da nossa própria mente, Senhor, para que, ó Deus, estejamos livres para ouvir a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, nós estamos nessa semana, agradecendo ao Senhor nosso Deus e comemorando, os 200 anos da independência do Brasil. A independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822. Essa declaração foi resultado do desgaste das relações luso-brasileiras a partir da Revolução do Porto de 1820. E por meio desse acontecimento, o país conquistou a sua emancipação de Portugal. Naquele tempo, de fato, o Brasil vivia sob o jugo de Portugal, o que gerava profundas amarguras, alimentando o sonho dos brasileiros de ser uma nação independente. E com certeza, os cristãos já oravam naquele tempo, para que Deus levantasse alguém que tivesse a coragem de dar esse grito, de dizer isso. Nós atribuímos isso tão somente na história a Dom Pedro, mas nós sabemos que isso não foi dele, Foi ele que gritou, foi ele que falou, mas foi o Senhor que ordenou ao seu coração. Por aquilo que nós lemos da palavra e por aquilo que nós temos cantado também nesta noite. Tornar-se independente é algo que o Brasil conquistou, é algo, amados irmãos, que nós sonhamos para os nossos filhos, se tornem independentes de nós, que cresçam, trabalhem, formem famílias e assim, construindo a sua família, sejam independentes dos pais, Rompa ali o cordão umbilical, que é a ordem do Senhor. Por isso deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, para viverem felizes, independentes. A IPI do Brasil também, em um tempo necessário, um momento oportuno, decidiu que precisava tomar o seu rumo e se tornar independente do sustento da igreja dos Estados Unidos. E assim, amados irmãos, como igreja, nós celebramos todas essas datas, incluindo aqui a data da reforma. Não poderíamos deixar de lado de celebrarmos esta maravilhosa data, Com essa bandeira, tão bonita que nós temos, Com as cores que nós vemos na nossa natureza, com as estrelas que nós enxergamos no céu. É o nosso pavilhão. Temos que agradecer a Deus pela nossa nação, por aquilo que nós somos hoje, por aquilo que Deus tem feito na nossa nação. Só a Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Pode ser que você não esteja de acordo com algumas coisas, pode ser que você não concorde com algumas coisas, mas eu quero dizer para você que você precisa confiar no Senhor, porque Ele é o Senhor desta nação. Você não está no lugar errado, você não está no país errado, você não tem o presidente errado. Deus está no controle desta nação. Os homens públicos que estão aí, poderiam ser melhores? Sim, mas Deus continua no controle de todas as coisas.
E uma coisa que nós não podemos mudar, amados irmãos, porque é bíblico, é algo também que a sociedade não concorda, e que o mundo não concorda, e que o mundo não gosta de você, e não gosta da igreja por causa disso. Em contraste, amados irmãos, com os descrentes que rejeitam a Cristo, né? E nele tropeçam, e tropeçam na sua palavra, e não aceitam a sua palavra, nós estamos aqui porque aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Nos identificamos aqui com Pedro, né? Ele dizendo: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva do Senhor nosso Deus. Nós somos. Agora o mundo não aceita. Por que é que vocês são orgulhosos e dizem que vocês é que são o povo de Deus? Irmãos, eu não posso fazer nada. É a Bíblia que diz que eu faço parte do povo de Deus, que você faz parte do povo de Deus. Jesus disse: não fosse vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós outros. Foi Ele que nos escolheu. Então, ainda que as pessoas não concordem, porque acham que nós somos exclusivistas de nos achar, não é que nós nos achamos, é a Bíblia que diz. E eu quero dizer para você que eu sigo a Bíblia, e eu digo aquilo que aqui está escrito, e eu não posso fugir da palavra do Senhor nosso Deus, porque ela é a palavra do Senhor nosso Deus. Infelizmente, amados irmãos, é bíblico. Eu tenho os meus parentes, tenho os meus amigos, tenho pessoas importantes na minha vida, mas eu tenho que dizer para eles: se vocês não aceitarem Jesus como único, suficiente Salvador, não se converter dos seus maus caminhos e não buscar ao Senhor, a Bíblia que diz isto, que você não herdará o reino dos céus. Pode ser papai, pode ser mamãe, pode ser vovô, pode ser vovó, pode ser filhinho. Se ele não se converter, se ela não se converter, não aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, a Bíblia nos ensina que não herdarão o reino dos céus. Mas é o Deus que eu creio e a Bíblia que eu leio que me ensina dessa forma e que diz que é dessa forma. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Deus escolheu lá em Gênesis 12 uma nação e foi desbaratando todas as outras nações para que chegasse no lugar onde o Senhor queria que eles chegassem e eles constituíssem o seu povo. E nessa antiga aliança permanece lá o povo de Israel e ninguém consegue mover aquele povo de lá. Eles estão lá num espaçozinho pequeno, quase caindo dentro do mar. Facinho de empurrar eles para dentro do mar, né? Seria fácil se não fosse Deus cuidando deles. Seria fácil se não fosse o Senhor que tivesse separado Israel desde Gênesis 12. E hoje, amados irmãos, nós somos este povo de Deus na nova aliança. Eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Você se arrependeu dos seus pecados. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e decidimos que Ele é o nosso Deus. E como nós cantamos nesta noite já, e não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. E Pedro olha para esse povo, para essas pessoas, e ele diz: primeiro, somos a raça eleita. Pedro toma emprestado, amados irmãos, lá de Isaías 43, 20b e 21, a eleição de um povo. Pedro vê agora nos cristãos, vê nos irmãos, vê na igreja de Cristo, aqueles que foram os escolhidos do Senhor. Assim como Deus escolheu Israel para ser um povo dentre muitos outros povos, para ser o seu povo exclusivo, especial, que servia ao Senhor, que deixou,
através de Neemias, os outros povos bravos, né? Porque eles chegaram ali em Jerusalém para reconstruir a cidade, e Neemias começa a reconstruir a cidade, e os outros povos dizem assim: nós queremos ajudar vocês aí a reconstruir a cidade. E Neemias, com aquele pequeno grupo que ele tinha, daqueles remanescentes, pessoas que não estavam alegres e felizes, porque eles tinham passado por períodos muito difíceis, mas Neemias disse para ele: não, esse serviço aqui é só nosso, ninguém pode fazer para Deus aquilo que nós podemos fazer. Ninguém pode servir a Deus, amados irmãos, senão tão somente a sua igreja. E a Bíblia diz que nós somos, amados irmãos, esta raça escolhida por Deus dentre todos os povos da terra. E o Senhor escolheu a Israel não porque era um grande povo, mas o Senhor escolheu Israel porque Ele amava a Israel. Quero ver sobre isso, leia lá em Deuteronômio 7, 7 e 8. Que o Senhor escolheu Israel porque Ele amou a Israel. E assim também, amados irmãos, Deus nos escolheu com base no seu amor. Lá em João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem darem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, você foi escolhido do Senhor, você foi eleito pelo Senhor. Agora, por quê? É só por isso aqui que você tem que entender. Porque Ele te amou. Às vezes numa família Ele chama um só, mas às vezes Ele chama toda uma família. Como é que se explica isso? Deus te chamou, Deus te escolheu, e eu vivo desta forma, porque foi Ele que me escolheu. Quando na minha família houve conversão, nós recebemos carta de outros familiares: vocês não fazem parte mais da nossa família porque vocês mudaram de religião. Nós não mudamos de religião, nós aceitamos Jesus como único, suficiente Salvador e nos tornamos parte da família de Cristo. Segundo lugar, somos o sacerdócio real, né? Somos não apenas sacerdotes na casa do Senhor nosso Deus, né? Mas nós somos sacerdotes reais, porque servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e porque esse serviço é realizado para o louvor e a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E como diz o apóstolo Paulo, nós vivemos, movemos e existimos tão somente para a glória do Senhor, o nosso Deus. Se eu estou no meu trabalho secular, eu estou ali a serviço de Deus. Eu sou um embaixador de Cristo, onde eu estiver. E é por isso, nesse compromisso de povo, que o Senhor disse para Abraão, Isaque e Jacó: onde vocês colocarem a planta de pés de vocês, será lugar abençoado. Foi isso que ele disse para Josué. Pode ir. Siga em frente, não fica preocupado, não fica pasmado, porque eu sou com você. Todo cristão, amados irmãos, tem esse privilégio como sacerdote de adentrar a presença de Deus. No Antigo Testamento existia o sacerdote que entrava para trazer a palavra para o povo. Hoje não, hoje nós vivemos o sacerdócio universal de todos os crentes. Você adentra a presença de Deus. Jesus nos ensinou: vai lá no teu quarto, entra lá no teu quarto, fecha a porta e ali você conversa com o Senhor, o nosso Deus. Ninguém chega a Jesus por intermédio de alguma pessoa. Eu posso ser instrumento para levar essa mensagem, mas você chega a Jesus por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus, como nós ouvimos aqui na nossa liturgia, que convence o pecador do seu pecado e ele se arrepende e aceita Jesus, e então ele chega ao Senhor, nosso único e suficiente Salvador. E segundo Hebreus, né, lá no capítulo lá em 1 Timóteo 2,5, né, nosso único e suficiente Salvador. E segundo Hebreus, olhando
para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Você faz parte desse sacerdócio. Você faz parte desse serviço. Onde você estiver, você não está servindo a homens, você está servindo a Deus. E, amados irmãos, é tão gostoso isso, é tão bom isso, porque é incrível, mas você é visto. Eu não sei como é que isso acontece no coração das pessoas que olham para nós. Eu digo isso, amados irmãos, por experiência do que eu vivi na minha vida desde o momento em que eu conheci Jesus e vivi assim. As pessoas nos veem diferente. Hoje nós estamos, realmente está a bênção, está ali a prosperidade. Né? Porque nós somos sacerdotes do Senhor, servimos ao Senhor e Ele nos abençoa onde nós estivermos. Salmo 1, né? Ele diz assim que tudo quanto seu servo fizer, ele prosperará. É a bênção que está sobre essa pessoa. Tudo quanto seu servo fizer, prosperará. Por quê? Porque faz para a glória de Deus e tem a bênção de Deus. Eu sempre lembro do Davi, né? Davi poderia ter pego aquela pedra e jogado com a mão. Aquela pedra ia acertar a testa do Golias de qualquer jeito. Porque não foi a força de Golias, mas foi a força do nome, em nome de quem ele foi. E se você está fazendo como um sacerdote do Senhor, você tem a bênção do Senhor. Amém? Somos também essa nação santa, né? Isso significa que nós fomos santos, quer dizer separado. Você foi separado, né? Para servir ao Senhor. O Senhor escolheu para a salvação mediante a santificação da sua vida. O Senhor te escolheu. Você está separado. Separado do mundo. Ele vai dizer, mas novamente, pastor, o senhor está dizendo que eu estou separado e muitos estão do outro lado? Exatamente, mas eu não posso fazer nada. Se você faz parte dessa nação santa, foi Deus que te escolheu, né? O que eu posso fazer? O que o mundo pode fazer contra você? E a quem são essas pessoas, né? Essa nação santa? É o Brasil? Ah, nós estamos hoje aqui, né? São os Estados Unidos? Que é a nação santa? É a Alemanha? Que é a nação santa? Não. E o Senhor não se dirige a nenhuma delas. E nem tampouco também, amados irmãos, a União Europeia, o Mercosul, né? Da Liga Árabe, entre outros povos. O Senhor não se dirige a nenhum deles. Esta palavra, amados irmãos, está sendo dirigida não a essas nações, não a esses povos, não está sendo dirigida a um povo politicamente organizado, mas está sendo dirigida a um povo que foi separado para o serviço do Senhor nosso Deus. A um povo que foi separado espiritualmente para ser um povo santo. E esse povo santo é chamado de igreja, a noiva de Cristo, que está sobre a face da terra e que é bonita do jeito que é, porque é cuidada pelo Senhor e porque um dia o Senhor virá buscar essa igreja. Se dedica a trabalhar pelo Evangelho e para o Evangelho. A igreja, amados irmãos, como definido na palavra de Deus, né? Que nós mencionamos já, é a união de pessoas, diferentes denominações cristãs e lugares distantes, como o corpo de Cristo. O irmãozinho nosso, a Uziana deu um relatório aqui, né? Da missão Portas Abertas, que nós temos 325, não assuste não, 325 milhões de irmãos nossos que estão em países onde existe perseguição e eles estão sofrendo por causa do Evangelho. Eles estão sendo perseguidos porque eles anunciam o Evangelho.
Eles estão sendo perseguidos porque eles dizem que eles fazem parte dessa nação que foi escolhida, que foi separada pelo Senhor, o nosso Deus. Muitos estão sendo os Estevão do nosso tempo, né? Sendo apedrejados, sendo mortos por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Mas esses são os santos de Deus. E eles estão em muitos lugares, né? Paulo escreve, tem santo na casa de César. Mas como que pode ter santo na casa de César, sendo César mau? Mas tem gente trabalhando lá dentro do palácio. E esses são os santos do Senhor. Pessoas que foram separadas para servir ao Senhor. Eles estão em lugares onde você não imagina. Como nós ouvimos hoje na escola dominical, né? Como é que pode, pecador, tão ruim, tão mal, se converter e se chegar ao Senhor? Sim, lá dentro da cadeia tem muitos que se converteram já. Mas vão cumprir a pena até o final. Mas já se converteram. Já conheceram o Evangelho. E foram separados dentro da cadeia. E tem aqueles que estão aqui fora, em liberdade. Mas liberdade no mundo. Mas cativos ainda do pecado. Em quarto e último lugar, amados irmãos, ele diz: nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é isso? Né? Deus tornou exclusivo para ele. Pode imaginar o que é isso? Né? Um povo diferente das nações de todo mundo, né? É um bem precioso de Deus. É por isso que o Senhor, contando nas parábolas, ele fala a respeito da dracma, né? Perdeu e tal, aí foi procurar o reino de Deus. Aquele filho saiu, depois ele se lembrou que na casa do pai dele tinha coisa boa para todo mundo. O que ele estava fazendo lá fora? Aí ele volta. É exclusivo, é excelente. E Deus me comprou, Deus te comprou com o precioso sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Você foi resgatado da morte, do pecado e do inferno por intermédio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Você é do Senhor. E o Senhor não dá, não vende e não empresta a você de forma nenhuma. Porque você é exclusivo dele. Amém? Você se sente assim? E o valor não está em você. Que coisa, você não tem valor nenhum. Né? O valor não está em você, em quem você é, né? O valor está no possuidor, naquele que te escolheu, naquele que te separou, naquele que te valorizou, naquele que entregou seu filho por amor à sua vida, para te fazer a propriedade exclusiva. Você tem valor infinito. Não tem dinheiro que compre você. Não tem dinheiro que possa te resgatar, porque você foi resgatado pelo preço do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E, para concluir agora, com a missão de ser abençoador. Lá em Gênesis 12, né? O Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei, e eu vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar os que te abençoar, né? E ele diz: olha, sejam bênção a todas as nações. Quando Jesus nos chama, ele diz assim: ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Que missão maravilhosa. Aqui Pedro diz que o Senhor nos chamou, né, para que estejamos indo e pregando e anunciando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É só contar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E para concluir, que Deus abençoe a nossa nação, que se cumpra na nossa nação, porque cremos que somos esse povo que estamos vivendo aqui nesta nação. Que se cumpra Salmo 33, verso de número 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Se nós estamos neste país, nós fazemos parte desse povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor nosso Deus. É para fazer desta nação uma nação com um povo
feliz. Amém? Que Deus abençoe a nossa nação. Neste ano, quando nós agradecemos a Deus pelo bicentenário dessa nação, e que nós sejamos esse instrumento de transformação desta nação, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Sabemos, ó Deus, que o mundo discorda, que o mundo se revolta, que o mundo se opõe, Senhor, meu Deus, à sua palavra. Mas, ó Deus, nós anunciamos aquilo que temos ouvido e aquilo que temos visto, da maneira como o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, da maneira como o Senhor nos escolheu, da maneira como o Senhor nos separou, Senhor, nós estamos aqui para te servir, Senhor. Residimos, ó Deus, para o louvor da sua glória, aqui nesta nação, Senhor, chamada Brasil. Residimos, ó Deus, nessa nação onde o Senhor nos colocou, para que sejamos bênção nela, Pai. E nós queremos, ó Deus, neste bicentenário da independência, Senhor, nesta semana que nós intercedemos pela nossa nação, Pai, abençoar, Senhor, meu Deus, a nossa nação, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoar, Senhor, meu Deus, aqueles que estão, ó Deus, no governo, Senhor, nosso presidente, Senhor, ó Deus amado, os ministros, Senhor, o governo do estado de São Paulo, Senhor, ó Deus, os deputados e senadores, Senhor meu Deus, ó Pai, o governo local, municipal, Senhor, o prefeito e vereadores, Senhor, queremos, ó Deus, abençoar, Senhor meu Deus, a vida dessas pessoas e a administração dessas pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Nós, ó Deus, fomos chamados e separados e estamos aqui, Senhor, para isso. E não vamos, ó Deus, fugir da nossa responsabilidade de orar. Não vamos fugir, ó Deus, da nossa responsabilidade de anunciar o seu evangelho que transforma vidas e corações. De anunciar, ó Deus, o seu evangelho que faz novas todas as coisas. De anunciar, ó Deus, o seu evangelho, Pai, que traz luz sobre as nações, Pai. Para que, ó Deus, este mundo olhe para o Senhor, Pai, e confesse a Ti como único e suficiente Salvador. E toda, ó Deus, esta nação, Pai, de norte ao sul, de leste a oeste, seja transformada, Senhor, pelo poder do seu evangelho, Pai. E assim, ó Deus, haja salvação sobre, ó Deus, esta nação, Senhor. E que todos os povos, Senhor, reconheçam que nós servimos ao Deus, Criador de todas as coisas, ao Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, ao Deus que cuida do seu povo, que abençoa o seu povo, onde eles estiverem. E nós estamos aqui, Senhor. Olha para nós, Senhor. Olha para nós como povo teu. Olha para nós, ó Deus, como igreja tua, Senhor. E governa, Senhor, meu Deus, esta nação, Senhor. Vem, Senhor, meu Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, Pai. E repreende, ó Deus, toda e qualquer intenção do inimigo em tentar, Senhor meu Deus, trazer o mal sobre a nossa nação, em tentar, ó Deus, trazer perseguição, Senhor, em tentar trazer, ó Deus, o impedimento da tua igreja, Senhor meu Deus, proclamar o seu evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, esta ação, Senhor, que tem, ó Deus, invadido muitos países, Senhor, inclusive vizinhos aqui, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, e que caia por terra, Senhor meu Deus, essa intenção do inimigo, Pai, de destruir, Senhor meu Deus, o seu povo, de avançar, Senhor meu Deus, contra as famílias e destruir as famílias no formato em que o Senhor criou desde Gênesis, Senhor meu Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, Senhor, vem, Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Intercede, Senhor meu Deus, ó Pai, por nós, pelas tuas misericórdias, rompe, ó Deus, com todas as forças do inimigo, Senhor, e que prevaleça, Senhor meu Deus, a sua palavra, e que prevaleça, ó Deus, o seu povo. Esse povo foi separado para te servir, em Cristo Jesus. Nós oramos, abençoando a nossa nação, Pai. Amém, 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 amém. Quero convidar